processo da 47ª sessão ordinária do dia 17/1/2022. Convido o vereador Levaldo para fazer a leitura do Evangelho logo após a oração universal. Todos de pé. A sentença de Javé. Javé mandou o profeta Natã falar com Davi. Natã se apresentou e disse a Davi: havia 2 homens numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha só uma ovelha, uma ovelhinha que ele havia comprado. O pobre a criava e ela foi crescendo com ele, com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo de sua vasilha e dormindo no seu colo. Era como uma filha para ele. Ora, chegou uma visita à casa do homem rico, e este não quis pegar nenhuma de suas ovelhas ou vacas, para servir ao viajante que o visitava. Então, ele pegou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi ficou furioso contra esse homem e disse a Natã: pela vida de Javé, quem fez isso merece a morte, por não respeitar o que pertencia a outro. Deveria pagar 4 vezes o valor da ovelha. Então Natã disse a Davi: pois esse homem é você mesmo. Assim diz Javé, Deus de Israel: eu ungi como rei de Israel, eu o salvei de Saul. Eu dei a você a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E isso ainda não é suficiente. Eu darei a você qualquer outra coisa. Então por que você desprezou Javé e fez com ele reprova? Você assassinou Urias, o heteu, para se casar com a mulher dele. Matou Urias com a espada de Anomitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias e o heteu para se casar com ela. Assim, diz Javé, eu farei com a sua desgraça suja contra você e dentro da sua própria casa. Pegarei suas mulheres e as darei a outro diante de seus olhos, e ele dormirá com suas mulheres debaixo da luz deste sol. Você agiu às escondidas, mas eu farei tudo isso diante de todo Israel em pleno dia. Davi disse a Natã: pequei contra Javé. Então Natã disse a Davi: Javé perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas por ter ultrajado a Javé com seu comportamento, o filho de você morrerá. E Natã foi para casa. Palavras da salvação. Pai nosso, Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas, ata da 46ª sessão ordinária relativa ao 2º período legislativo, realizado no 13º dia do mês de dezembro do ano de 2021. Faltou o vereador Levaldo Sônia Mourinho. Havendo quórum legal, a presidente Ângela Cristina Tomé de Oliveira declarou iniciada a sessão às 19 horas. O vice-prefeito de Carlos de Oliveira foi conduzido até o plenário. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada, sem restrições. Prosseguidos os trabalhos, passamos à leitura do dia, ofício 193-194 de 2021, da autoria do Executivo. Convite para a formatura do Colégio Estadual do Campo Barão do Rio Branco, convite para a formatura do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco e relatório anual do Plano de Trabalho integrado do Escritório Local do IDR e a par Emater.
No pequeno expediente, usou da palavra o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva para fazer indicações e requerimentos verbais. No grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Na ordem do dia, em única discussão e votação da indicação 95 de 2021, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior para que seja realizada através da secretaria competente manutenção e reforma do centro de múltiplo uso do Carajá, que atende a terceira idade e crianças daquela comunidade, com a reforma de forro, ampliação e reforma das salas desativadas, troca de pisos, reforma de banheiro, cozinha, pintura completa do prédio, reforma dos muros, colocação de grama e construção de um parquinho infantil no pátio, e seja adquirido um fogão industrial. Justificativo, o vereador vem recebendo diversas reivindicações dos munícipes, moradores dessa região para a reforma do centro de múltiplo uso, com a implantação de uma área de lazer, paisagismo, um parquinho infantil. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação 96 de 2021, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior a necessidade de construção de um quebra-molas, sendo localização na esquina da rua Padre Leonel França, em frente ao imóvel 492. Por fim, a necessidade da construção de quebra-molas ao lado da Biblioteca Municipal. Justificativa, a construção faz necessário a alta velocidade que os veículos transitam na localidade. E o quebra-molas, uma ação importante com devida sinalização visível, o condutor de veículos presta mais atenção e minimizará o iminente risco de acidente nas vias da cidade. 97 de 2021, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior a necessidade de determinar ao setor competente que proceda à limpeza e manutenção das bocas de lobo localizadas no Carajá. Justifica-se que as bocas de lobo na comunidade não são limpas há 5 anos, estando sem manutenção. O serviço é fundamental importância para garantir o escoamento das águas da chuva, evitando inundação, propagação de mau cheiro, criação de insetos e animais que prejudicam a saúde pública. Essa solicitação se faz necessária em virtude da dificuldade do escoamento da água em dias de chuva. Tal pedido tem como justificativa atender reivindicações dos moradores da região. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, indicação 98, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade da construção de quebra-molas com localização na rua Padre Leonel França, em frente ao imóvel 835. Justifica a construção do quebra-molas, faz necessário devido à alta velocidade que os veículos transitam na localidade. O quebra-molas é uma ação importante. Com a devida sinalização visível, o condutor de veículos presta mais atenção e assim minimizará o iminente risco de acidente nas vias da cidade, como também os pedestres se sentirão mais seguros em atravessar a via. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão do requerimento 8 de 2021, para que seja enviado expediente ao prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior, a necessidade de reforma dos postes com a troca das luzes e globo em torno da Praça da Matriz Santo Inácio Loyola, visto muitas estarem queimadas e globos quebrados, devido ao elevado número de adeptos a caminhada em torno da praça e visando a segurança local, que encontra-se sem iluminação. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 009, de 2021, para que seja enviado expediente ao prefeito municipal, que seja encaminhada essa Casa de Leis novamente, o nome de todos os servidores comissionados, efetivos, secretários, estagiários, funcionários contratados em programas sociais, na data de 1º de janeiro de 2020 até 1º de novembro de 2021, bem como informe a função, o local de trabalho, carga horária e específicos funcionários que recebem FG. Nobres pares, o presente requerimento tem o objetivo de esclarecer dúvidas e investigação de possíveis irregularidades. A necessidade de estar renovando o pedido é devido ao ofício 190 de 21, protocolado em 19 de novembro de 21, às 14h42, protocolo 889, não está inclusos todos os funcionários. Em discussão, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação do requerimento 1021, que seja enviado expediente ao prefeito Aparecido José Weiler Júnior, que seja encaminhada à Casa de Leis receitas relativas à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, o saldo do exercício de 2020 da COSIP, fonte 507, e empenhos a pagar no ano 2020, em presente ano 2021. Requer ainda que seja fornecido extrato detalhado da receita de janeiro a novembro, bem como as despesas pagas. O presente requerimento tem o objetivo de esclarecer dúvidas e investigação de possíveis irregularidades. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 11 de 2021, que seja enviado o expediente ao prefeito Aparecido José Weiler Júnior, que seja encaminhado a essa Casa de Leis cópia do contrato vigente entre o município de Jesuítas e a Associação Beneficente de Saúde Jesuítas, mantedora do Hospital Jesuítas. O presente requerimento tem o objetivo de esclarecer dúvidas e investigação de possíveis irregularidades. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, requerimento 12 de 21, o vereador que abaixo subscreve nos termos do regimento interno as atribuições da Câmara Municipal e demais disposições legais, que seja aprovado o presente documento e convocada a secretária municipal de saúde, o secretário Michel Bertaioli Primo, e a presidente da Associação Beneficente de Saúde Jesuítas, mantedora do Hospital Jesuítas, senhora Luciane Ramos Marim. Temas da convocação: atendimento de plantão, urgência e emergência, falta de medicação e registro ponto. Base legal: esse requerimento se fundamenta no regimento interno e lei orgânica do município, outorgando ao convocado o prazo de 30 dias para prestar esclarecimentos ao plenário. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação a mesa diretora para o exercício 2022, presidente Rogério Figueiredo Jorge, vice-presidente Ângela Cristina Tomé de Oliveira, primeiro secretário Adilson Varinieto, segundo secretário Gilvanelli Francisca dos Santos, suplente Paulo Tida Shibuya. Foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Francis Douglas Rodrigues da Silva, Adilson Favarini, Valdeir Helena dos Santos, Rogério Figueiredo Jorge. Usou da palavra o vice-prefeito municipal de Cásar de Oliveira. A presidente agradeceu a presença de todos os visitantes, funcionários e nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 20h08, da qual foi lavrada a presente ata. Se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral à sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas, Paraná. Sem mais, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Jesuítas, mensagem número 1 de 2022. Senhor presidente, vereadores, cumprimentando cordialmente o senhor presidente e demais vereadores que compõem o Legislativo, vimos, através do presente, encaminhar o projeto de lei 1 de 22 dessa data, para que seja submetido ao processo legislativo municipal nos termos da lei orgânica do município e regimento interno da Casa de Leis. Justificamos que o projeto em referência dispõe sobre autorização de repasse de recurso financeiro à anuidade à AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com o objetivo de representar o município de Jesuítas, atendendo às finalidades e objetivos descritos no artigo 4º do Estatuto Social da entidade. Sendo que tínhamos, para o momento, colocamos à disposição da Igreja Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos se tornar necessários, apresentando ao novo presidente e demais edis, proteste, consideração e respeito. Jesuítas, 6 de janeiro de 2022, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 1 de 2022, súmula, dispõe sobre a concessão da anuidade à Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, correspondente ao exercício 2022. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a repassar recurso financeiro, anuidade à AMOP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 75907-576-000136, com sede no Foro, Rua Pernambuco, 1936, Cascavel, Paraná, entidade que congrega os municípios do Oeste do Paraná sem fins lucrativos, a importância de R$ 60 mil pela contraprestação de serviço a ser executado no exercício de 2022. Artigo 2º, a entidade beneficiada comprovará a efetiva prestação do serviço mediante encaminhamento do processo de prestação de contas. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária aprovada pela Lei Municipal 1414, de 13 de dezembro de 22. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Mensagem 002 de 2022, senhor presidente, vereadores, cumprimentando cordialmente o senhor presidente e demais vereadores, compõe o Legislativo,
Vimos, através desse presente, encaminhar o projeto 002-2022 para que seja submetido ao processo legislativo municipal nos termos da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno dessa Casa de Leis. Justificamos que o projeto em referência dispõe sobre a autorização de repasse de recurso financeiro à anuidade ADAMOP, Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná, com o objetivo de representar o município atendendo às finalidades e objetivos descritos no artigo 4º do Estatuto Social da entidade. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos à disposição dessa egrégia Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos se tornarem necessários. Apresentamos ao nobre presidente demais edis o protesto de consideração e respeito. Jesuítas, 6 de janeiro de 2022, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 002 de 2022, com a súmula, dispõe sobre concessão de anuidade à ADAMOP, Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná, correspondente ao exercício financeiro 2022. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, anuidade à ADAMOP, Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná, com sede e foro na Rua Pernambuco, 1936, Cascavel, Paraná, entidade que congrega os municípios do Oeste do Paraná sem fins lucrativos, a importância de R$ 5.000 pela contraprestação de serviço a ser executado no exercício financeiro 2022. Artigo 2º, a entidade beneficiada comprovará a efetiva prestação dos serviços mediante encaminhamento do processo de prestação de contas. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da Lei nº 1414, de 3 de dezembro de 2022. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Passo Municipal Francisco Rodrigues da Silva, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem 003-2021. Senhor Presidente, vereadores, cumprimentando cordialmente o senhor Presidente e vereadores, que compõem o Poder Legislativo, vimos, através da presente, encaminhar o projeto 003-2021 para que seja submetido ao processo legislativo municipal no artigo da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno dessa Casa de Leis. Justificamos que o projeto em referência dispõe sobre a autorização para repasse de recurso financeiro, anuidade à Confederação Nacional dos Municípios, CNM, sendo que tínhamos, para o momento, colocamos à disposição dos vereadores para prestar esclarecimentos se tornar necessários. Apresentamos ao novo presidente e demais edis, protesto de consideração e respeito, Jesuítas, 6 de janeiro de 2022, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 003-2022, com a súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Confederação Nacional dos Municípios. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir mensalmente com a Confederação Nacional dos Municípios, entidade federal de representação dos municípios. Artigo 2º, a contribuição visa assegurar a representação institucional do município Jesuítas nas esferas administrativas do Estado do Paraná e da União, junto ao governo federal. Artigo 3º, a contribuição que se refere ao artigo será na importância de até R$ 12.000 anuais, correspondente ao exercício de 2022. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, aprovado por Lei Municipal número 1414, de dezembro de 2022. Artigo 5º, obriga-se o Poder Executivo Municipal, facultando-se igualmente ao Legislativo, a exigir a prestação de conta da entidade. Artigo 6º, a lei entra em vigor na data de publicação. Passo Municipal Francisco Rodrigues da Silva, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem 4 de 2020, presidente, só depois pedir a correção, no documento consta 2020. Né? Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente o senhor Presidente e demais vereadores que compõem o Legislativo, vimos, através da presente, encaminhar o projeto de lei número 4 de 2022, dessa data, para que seja submetido ao processo legislativo municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Justificamos que o projeto em referência dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para celebrar termo de apoio financeiro com a Copacol, Cooperativa Agrícola Consolata, a qual deverá repassar valor ao município conforme o cronograma pré-estabelecido com a instituição, cuja finalidade é o desenvolvimento do projeto de apoio cultural da Copacol Culturarte, consoante depende da minuta do termo de apoio, bem como os planos simplificados do trabalho anexo, que o termo de apoio em referência tem o objetivo de desenvolver cursos de bateria, canto, coral, capoeira, dança, desenho artístico, fanfarra, ginástica rítmica, musicalização infantil, teatro, teclado, violão, junto ao Departamento de Cultura do município. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei à Igreja Casa Legislativa e solicitamos aos edis a matéria seja encaminhada, analisada, estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Reiteramos a Vossa Excelência nossa expressão de grande estima e apreço. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal.
Projeto de lei número 4, 2022, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal de Jesuítas a celebrar termo de apoio financeiro à Copacol. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal de Jesuítas autorizado a celebrar o termo de apoio financeiro com a Copacol, Cooperativa Agrícola Consolata, CNPJ 760937310001-90, cuja finalidade é o desenvolvimento do projeto de apoio cultural da Copacol Culturarte. Artigo 2º, o Poder Executivo poderá receber no exercício financeiro 2022 o valor de R$ 45.000, conforme condições estabelecidas no termo de apoio e planos de trabalho simplificado anexo a essa lei. Artigo 3º, as receitas decorrentes do presente termo de apoio, que faz parte integrante da presente lei, serão alocadas em conta específica para o desenvolvimento dos projetos que se referem. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Paço Municipal Francisco Rodrigues da Silva, 6 de janeiro de 2022, Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem número 5, 2022. Senhor Presidente, vereadores, cumprimentando cordialmente o senhor Presidente e vereadores que compõem esse inestimável Poder Legislativo, tomamos a liberdade de encaminhar o projeto de lei número 522 para que seja apreciado e deliberado nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. Justificamos que o projeto de lei acima citado trata de concessão da reposição inflacionária por revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais do Poder Executivo, no percentual de 10,06% e reajuste do percentual de 1% a título de aumento real, indistintamente de categoria funcional, em cumprimento ao inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Esclarecemos ainda que o patamar do reajuste foi possível de acordo com as condições orçamentárias e financeiras do município, de forma a não comprometer a continuidade das ações e serviços públicos prestados à população. Outro assim, tendo em vista o recesso parlamentar, solicitamos ao novo presidente, nos termos da Lei Orgânica, convocação de sessão extraordinária, tantos quanto forem necessárias, para a apreciação do citado projeto em regime de urgência, conforme faculta a Lei Orgânica do município, para a deliberação da matéria. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos ao senhor presidente Edis os nossos protestos de consideração e respeito. Jesuítas, 11 de janeiro de 2022, Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 5, 2022, súmula, dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Executivo Municipal correspondente ao exercício de 2022 e dá outras providências. Artigo 1º, fica alterada a remuneração dos servidores municipais do Poder Executivo no percentual de 11,06%, a partir de 1º de janeiro de 2022, a data base a ser aplicada da seguinte forma. Parágrafo 1º, recomposição inflacionária no percentual de 10,06% a título de revisão geral correspondente à recomposição da inflação medida no Índice Nacional de Preço Consumidor IPCA e do IBGE no período de janeiro a dezembro de 2021. Segundo, reajuste no percentual de 1% a título de aumento real. Parágrafo único. A majoração remuneratória que trata o caput do artigo incidirá sobre o vencimento do salário do mês base de dezembro de 2021, abrangendo os cargos de provimento efetivo, comissionados, empregos públicos, conselheiros tutelares, sendo extensivo aos aposentados e pensionistas do município. Artigo 2º, o Poder Executivo atualizará as tabelas do vencimento e salário dos quadros do pessoal no percentual que trata o artigo 1º dessa lei, observada a preservação do poder aquisitivo referente ao inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3º, as despesas decorrentes do disposto da lei correrão à conta de dotação específica da LOA. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da publicação, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2022. Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem 6 de 2022, cumprimentando cordialmente o senhor presidente e vereadores que compõem o inestimável Poder Legislativo, tomamos a liberdade de encaminhar o projeto de lei 0622 para que seja apreciado e deliberado nos termos da Lei Orgânica do município e do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Justificamos que o projeto de lei acima citado trata da concessão da revisão geral anual da remuneração do subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários, a título de recomposição inflacionária de 10,06%, indistintamente da categoria funcional.
Esclarecemos ainda que o patamar de reajuste foi possível de acordo com as condições orçamentárias e financeiras da municipalidade, de forma a não comprometer a continuidade das ações e serviços públicos prestados à população. Outro assim, tendo em vista o recesso parlamentar, solicitamos ao nobre presidente, nos termos da lei orgânica, em convocação de sessão extraordinária, tanto quanto for necessária para apreciação do projeto em regime de urgência, conforme faculta a lei orgânica do município. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos ao senhor presidente demais edícios, protege, consideração e respeito. Jesuítas, 11 de janeiro de 2022, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Projeto número 006 de 2022, súmula, dispõe sobre a alteração do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, correspondente ao exercício financeiro de 2022, a outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários a partir de 1º de janeiro de 2022, a título de recomposição inflacionária, com percentual de 10,06%, conforme medido pelo IPCA e pelo IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2021, em cumprimento ao inciso 10 do artigo 37 da Constituição, com a redação na emenda número 19, de 4 de junho de 98. Artigo 2º, as despesas decorrentes do disposto da lei ocorrerão por conta da dotação da LOA, Lei Orçamentária Anual. Artigo 3º, os valores atualizados do subsídio que trata a lei serão publicados em órgão oficial do município até o último dia do exercício 2022, em cumprimento com o artigo 4º, parágrafo 3º do provimento número 56, datado de 10 de maio de 2005 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2022. Paço Municipal Francisco Rodrigues da Silva, 11 de janeiro de 2022, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 002, 2022. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais nobres edis que integram essa colenda Casa Legislativa, vem através do presente com a finalidade de apresentar as inclusas respostas às indicações encaminhadas à administração municipal pelo ofício 9322. Jesuítas Paraná, 11 de janeiro de 2022. Cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 93 de 2021, de 30 de novembro de 2021, indicação número 92. Autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva, com o assunto aterro sanitário. Com os cordiais cumprimentos aos nobres vereadores da Casa de Leis, a administração municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder à indicação, informando que, sensível à indicação para que seja utilizado o antigo aterro sanitário localizado na Estrada Malvina, que está desativado, para que o mesmo seja reativado para o descarte de entulhos, por ser essa uma reivindicação dos munícipes por não haver outro local para isso. Informamos que foi encaminhada à Secretaria de Obras do Departamento de Engenharia para estudo, cuja implantação e execução do serviço ficará vinculada à viabilidade técnica e ambiental. Desde já agradecemos o interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração. Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício 9321, indicação 9321, do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva, com assunto barracão pré-moldado. Com os nossos cordiais cumprimentos, cumprimentando os vereadores da Casa de Leis, sensível indicação para que seja utilizado o barracão pré-moldado localizado no antigo aterro sanitário doado pela Copacol aos agentes ambientais, sem uso atualmente, para a proteção de resíduos que estão expostos ao tempo por falta de cobertura, sendo este um pedido dos munícipes. Informamos que, como é de conhecimento geral, o barracão da UVR foi danificado pela tempestade que atingiu o município em outubro de 21. Assim, além do conserto, já foi projetado pelo Departamento de Engenharia e Meio Ambiente uma ampliação do barracão, sendo que a execução do serviço depende de liberação técnica e financeira da Itaipu, através de convênio. Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício 93, indicação 9421. Autoria do vereador Adilson Favarini Nieto. Assunto profissional de fisioterapia. Temos que a indicação para que avalie a possibilidade da contratação de um profissional de fisioterapia para atender aos pacientes pós-Covid-19 é válida. Informamos aos nobres edis que, no momento, o município não tem concurso vigente para o cargo.
Porém, a Secretaria de Saúde informou que os 2 profissionais de fisioterapia existentes em nosso quadro já realizam atendimentos para reabilitação dos pacientes pós-Covid-19, não havendo demanda represada. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração em ações de melhorias que beneficiam a comunidade. Jesuítas, 15 de dezembro de 2021, Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 003-22, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, bem como demais nobres edis que integram a colenda da Casa Legislativa, venho através do presente com a finalidade de apresentar as respostas e indicações do ofício 9622. Jesuítas, Paraná, 11 de janeiro de 22, cordialmente, Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 9621, indicação 00821, data da sessão de apresentação 3 de dezembro de 21. Autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Assunto: necessidade de reforma dos postes com a troca de luz e globos em torno da Praça Matriz Santo Inácio de Loyola. Já foi licitado e executado a aquisição e o serviço de troca dos postes e das luminárias do entorno do bosque e a Praça da Matriz Santo Inácio de Loyola, onde está sendo trocado lâmpadas convencionais por luminárias de LED. Desde já agradecemos interesse e colaboração. Jesuítas, 15 de dezembro de 21, Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Indicação 921. Só para salientar, presidente, eu acredito que os números dessa indicação não são esses, visto que foram indicações realizadas em dezembro, a outra número 8, essa consta número 9. Com certeza não são esses números. O teor está correto, mas o número da indicação não seria esse. É apresentado na sessão em 13 de dezembro de 21, autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva, para que seja encaminhado a essa Casa de Leis o nome de todos os servidores, comissionados, efetivos, secretários, estagiários e funcionários contratados por programas sociais, em data estagiários, funcionários contratados por programas sociais, em data de 1º de janeiro de 2020 até 1º de novembro de 2021, bem como em função do local do trabalho, carga horária, quais os funcionários recebem função gratificada, com o objetivo de esclarecer dúvidas. A indicação apresentada foi encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos, responsável pelo levantamento dos dados solicitados, tendo sido produzido o relatório que segue em anexo. Entretanto, quando as funções de cada cargo estão contidas na Lei nº 1311/2018, Jesuítas, Paraná, 15 de dezembro de 2021, Aparecido José Viller Júnior, Prefeito Municipal. Servidor de cargo em comissão: Fábio Alexandre Batista Aires, assessor jurídico. Daniel Delmoro Buzica. Deixa eu só fazer, para não... Até o vereador que fez a autoria, os demais vereadores, se assim for possível, se tiver interesse, depois solicitar uma cópia à secretaria, estará disponível. Indicação 1021, autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva, para que sejam encaminhadas as receitas relativas à contribuição e custeio do serviço de iluminação pública. Com os nossos cordiais cumprimentos aos vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder a indicação mencionada, informando que a mesma foi encaminhada à Secretaria de Fazenda, responsável pelo levantamento dos dados solicitados, tendo sido produzido um demonstrativo que segue em anexo. Entretanto, como foi solicitado demonstrativo somente até o mês de novembro de 2021, cabe esclarecer que dos valores apresentados, ressalva-se que no mês de dezembro de 21 foi pago parte referente da obra de troca dos postes de luminária de LED, executado em torno do bosque e praça da Matriz Santo Inácio de Loyola, bem como a troca das luminárias e superpostes no valor de R$ 163.035,20, restando ainda para ser executado parte da obra do loteamento de São Francisco, num total de R$ 201.964,80. Por fim, ainda resta empenhado para pagamento em janeiro de 2022 o valor de R$ 6.380. Desde já agradecemos o interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração
na busca de melhorias que beneficiem a comunidade. Jesuítas, 15 de dezembro de 2021, Aparecido José Veider Júnior, prefeito municipal. Só salientar também, vereadores, que consta, então, o anexo dos gastos referente à iluminação pública, da arrecadação. Da indicação 1121, autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva, solicitando cópia do contrato entre o município Jesuítas e a Associação Beneficente de Saúde Jesuítas, mantedor do Hospital Jesuítas. Com os nossos cordiais cumprimentos aos vereadores da Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem, através do presente, atender a indicação, apresentando em anexo o contrato administrativo 62 de 21, firmado com a Associação Beneficente de Saúde Jesuítas, mantedor do Hospital Jesuítas. Jesuítas Paraná, 15 de dezembro de 21, Aparecido José Veider Júnior, prefeito municipal. Então, salientando que está em anexo também o contrato do hospital, isso mesmo, entre a associação mantenedora do hospital. Também, então, vereador, só para salientar que está a cópia aqui. Resposta à indicação 95 do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva, ano 2021, atendendo a reivindicação dos municípios, solicita a reforma do Centro de Múltiplo Uso do Distrito do Carajá. Sensível à indicação, informamos que estamos empenhando esforços para que o município alavanque recursos junto ao governo estadual e federal, para que possamos atender louvável reivindicação, o que certamente irá beneficiar todos os que usam aquele espaço público. Entretanto, como tais obras têm custo alto, oportuno, contamos com a colaboração dos edis para que façam captação de recursos federais e estaduais junto aos deputados representantes do município e nossa região. Jesuítas, 15 de dezembro de 21, Aparecido José Veider Júnior, prefeito municipal. Resposta à indicação 96 de 21, vereador Francis Rodrigues da Silva. Assunto: solicita a construção de quebra-molas com a devida sinalização na esquina da rua Padre Leonel França. Sensível à indicação para a instalação do retorno de velocidade, informamos que foi encaminhado ao Departamento de Engenharia para análise e estudo de viabilidade técnica. Jesuítas, Paraná, 15 de dezembro de 21, Aparecido José Veider Júnior, prefeito municipal. Resposta à indicação 97 de 21, vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Atendendo a reivindicação da comunidade, solicita a limpeza e manutenção das bocas de lobo no distrito do Carajá. Sensível à indicação, informamos que a mesma foi encaminhada para a Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte, Serviço Público, Serviço Rodoviário, responsável pela execução do serviço, para que seja incluída no cronograma de execução de obras e serviços. Jesuítas, 15 de dezembro de 21, Aparecido José Veider Júnior, prefeito municipal. Resposta à indicação 9821, vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Assunto: construção de quebra-mola na rua Padre Leonel França, em frente ao imóvel 835 do município. Sensível à indicação para a instalação do retorno de velocidade, informamos que o mesmo foi encaminhado ao Departamento de Engenharia para análise e estudo de viabilidade técnica. Jesuítas, 15 de dezembro de 21, Aparecido José Veider Júnior, prefeito municipal. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de lei número 1 de 22. Súmula dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo correspondente ao exercício financeiro de 22 e da outras providências. Artigo 1º, fica alterada a remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal no percentual de 11,06% a partir de 1º de janeiro de 22, data base, a ser aplicada da seguinte forma. Parágrafo 1º, recomenda recomposição infracionária no percentual de 10,06% a título de revisão geral, correspondendo à recomposição da infração medida pelo Índice Nacional dos Preços Consumidores IPCA e pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período de janeiro a dezembro de 21, conforme a disposição constante do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º, reajuste no percentual de 1% a título de aumento real. Parágrafo único. A majoração remuneratória de que trata o caput do artigo incidirá sobre o vencimento e salário do mês base de dezembro de 21, abrangendo os cargos de provimento efetivo e comissionado. Artigo 2º. O Poder Legislativo atualizará as tabelas do vencimento e salário do quadro do pessoal no percentual que trata o artigo 1º da lei, observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 3º.
As despesas decorrentes do disposto desta lei correrão por conta da dotação específica do Poder Legislativo consignado na LOA, Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da publicação, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2022. Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2022. Rogério Figueiredo Jorge, presidente. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, vice-presidente. Adilson Favarini-Nieto, primeiro secretário. Giovanelli Francisca dos Santos, segundo secretário. Sem mais, senhora presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito? Pequeno expediente. Eu passo a palavra ao vereador Valdeir Heleno dos Santos. Permissão para falar sentado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais vereadores e a quem nos assiste pela internet. Ao usar o pequeno expediente, senhora presidente, até porque fui cobrado agora há pouco, antes de iniciar a sessão, pelo morador, pelo seguinte, ele reclama que nas pracinhas, inclusive na pracinha do São Francisco, onde se levam as crianças para ali brincar, então tem muita gente levando os cães, né, cães bravos, então, segundo ele, deveria colocar uma placa de aviso dizendo da proibição de ter cães ali, porque ali tem muitas crianças brincando e o risco dessa criança de ser mordida, então, é iminente ali. Então, eu gostaria de fazer um pedido para que seja instalada uma placa de aviso, né, de proibição de as pessoas trafegar ali com os cães, haja vista que o risco ali, então, é muito grande. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Saúdo a presidente dessa casa, a Ângela Tomé. Estendo aos demais vereadores uma boa noite. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento referente a essa resposta do Executivo que foi solicitado os cargos, né, cargos de comissão, a qual não veio neste projeto, e eu gostaria de fazer um requerimento ao Ministério Público, que fosse encaminhado ao Ministério Público, né, para que a Prefeitura, para que o Departamento, para que o Ministério Público, requeira ao Ministério Público como vereador e cidadão, para que ele faça essa solicitação dos cargos comissionados e salários, né, e as gratificações, a qual não veio nesse projeto. Também gostaria de... Esse é um requerimento interno aqui da casa, né? Eu acredito, vereador Francis, que esse requerimento você tem que fazer de autoria pessoal. Acho que nem preciso colocar em votação, né? Porque no pequeno expediente é indicação, né? Indicação, requerimento para a casa ou para a prefeitura. Agora, se você vai fazer um requerimento para o Ministério Público, você tem que fazer um Porque eu requerimento... não fui atendido na casa, né, senhor presidente? Já por 2 vezes. Veio Se não for, aqui agora, né? gostaria, então, mas eu vi aí, pelo que eu vi ali, não tem, só tem os nomes. Como? Só os nomes. Não tem as funções gratificadas. Sim, deixa eu ver. Tem que ser... só tirar a cópia aqui, mas eu acredito que... Sim, veio sim. Vem. Veio as... Está a função gratificada? É. Está aqui presente. Então, eu acredito que nem preciso colocar em votação esse requerimento. Tá as funções gratificadas? Está a função gratificada aqui, junto, anexada junto. Pois eu dei uma olhada aí, eu não vi. Não, é que a resposta acabou de chegar, né? Sim, então tá bom, senhora presidente. Mas aí o senhor vai poder pegar uma cópia. Aí, se o senhor não ficar satisfeito com a resposta, o senhor pode estar fazendo um requerimento pessoal ao Ministério Público. Tá, eu gostaria de requerer também
um requerimento interno que providenciasse o nosso jurídico, o nosso presidente providenciasse a atualização da lei orgânica e a atualização do nosso regimento interno. Sim. Gostaria que ficasse registrado. Sim, esse eu coloco em votação. Tá. E gostaria de saber também se igual o vereador Nieto leu ali com referente ao contrato, se consta a diretoria antiga neste contrato. Eu vou estar passando para o senhor, após a sessão, a cópia, para estar analisando melhor. Aí, que nem eu disse, se o senhor não estiver satisfeito com a resposta que veio aqui, daí pode estar fazendo um requerimento pessoal, né? Diretamente para o hospital. O nome da diretoria? Não sei se já foi alterado a diretoria, estamos em andamento. Eu acredito que esse aqui é a cópia... O contrato é até maio, mas essa diretoria... Não, tem que olhar melhor. Esse aqui é o contrato do hospital com a prefeitura. É um contrato administrativo do hospital com a prefeitura. Esse aqui é o contrato do hospital com a prefeitura. Isso, só a cópia do contrato. E não tem a diretoria? O nome da diretoria? Eu acredito que não, mas tem que dar uma olhadinha melhor. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento também do contrato da diretoria. Tá, então façamos assim, eu vou esperar o senhor analisar melhor essa resposta, aí na próxima semana... Porque eu não vi ali, não foi falado, né? Isso, mas daí na próxima semana, se o senhor não se der por satisfeito, o senhor pode estar mas eu tenho urgência Pode nisso ser? aí. Então eu coloco em votação somente o seu requerimento do... Segundo requerimento... Atualização... Da atualização da lei orgânica. E do plano e do regimento interno. Tá. Mais algum? Não, somente. Passo a palavra ao vereador Adilson Favarini Nieto. Presidente, solicitar que seja colocado em votação 2 indicações verbais, as quais convido Vossa Excelência para assinar juntamente comigo, visto serem referido ao bairro São Francisco, onde a senhora reside. Indicação número 1, para que seja instalado um superposte na Praça do Jardim São Francisco, a fim de que a população, principalmente as crianças, possam usufruir da estrutura local no período noturno, vista a existência de um parquinho infantil no local. E a segunda, para que sejam instalados quebra-molas na Rua Francisco Carrilho, no Jardim São Francisco, visto a inexistência de redutores de velocidade naquela localidade. Sem mais, senhora presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente, não havendo inscrições, passamos à ordem do dia. Em única discussão e votação das comissões permanentes para o exercício de 2022. Comissões permanentes 2022. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Francis Douglas Rodrigues da Silva, PP. Vice-presidente, Ângela Cristina Tomé de Oliveira, MDB. Membro, Levaldo Sônia Mourinho, MDB. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Levaldo Sônia Mourinho, MDB. Vice-presidente, Valdeir Heleno dos Santos, PSD. Membro, Giovanelli Francisca dos Santos, Republicanos. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
Presidente, Giovanelli Francisca dos Santos, republicanos. Vice-presidente, Valdeir Heleno dos Santos, PSD. Membro, Joaquim José da Trindade, MDB. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Adilson Favarin Nieto, PSL. Vice-presidente, Francis Douglas Rodrigues da Silva, PP. Membro, Paulo Tida Shibuya, PSL. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos as comissões permanentes para o exercício 2022. Câmara Municipal de Jesuítas. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 005/2022 com a súmula. Dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal correspondente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Em votação, o projeto de lei número 006/2022 com a súmula. Dispõe sobre a alteração do subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais correspondente ao exercício financeiro de 2022, dando outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Eu gostaria de pedir as vistas desse projeto, senhora presidente. Acho que regime de urgência não tem pedido de vistas. E nós estamos votando ao regime de urgência. O senhor é contrário ou favorável ao regime de urgência? Eu sou contra. Aprovado o pedido de urgência especial por 6 votos favoráveis e 1 contrário. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 001/2022 com a súmula. Dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo correspondente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Há necessidade de interromper por alguns minutos ou posso prosseguir? Retornando aos trabalhos, projeto de lei número 005/2022. Súmula. Dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal correspondente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 006/2022, com a súmula. Dispõe sobre a alteração do subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito e não, o projeto de regime de urgência não tem discussão. O número 5, né? E agora o número 5, não tem discussão. É em regime de urgência. Esse aqui foi só o regime de urgência, né? O 5 foi. Regime de urgência. A primeira votação foi o regime de urgência, agora estamos votando o projeto. Eu não ouvi isso. Eu falei retornando aos trabalhos. Pedi se precisava interromper. O senhor não colocou em discussão. Não, se vocês acham necessário, eu coloco em discussão. Vocês querem que eu retorne no 5? Não tem discussão, mas se vocês... Você pode usar da tribuna após a votação. Mas então não pode pedir vista agora, presidente? Não, o projeto de regime de urgência não tem pedido de vista. Eu quero que conste em ata. Eu posso colocar em discussão. O projeto? Sim, o projeto. O projeto?
Vocês querem que eu retorne um 5? Não. Não, se vocês acham necessário eu pôr. Sim. Estamos votando o projeto. O projeto não tem discussão, então? Não, porque por isso que eu perguntei se precisava parar por alguns minutos. Tem intervalo. Bom, não sei se precisa parar, mas eu só a discussão, só para... Você quer que eu retorne um 5? Vocês querem discutir o 5? É dos funcionários. Dos funcionários? Só o projeto, não? Só o projeto. O regime de urgência já foi votado. Ok. Projeto de lei número 005/2022. Súmula. Dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal, correspondente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em discussão. Alguém deseja fazer a discussão? Pela ordem, senhora presidente. Quero aqui permissão para falar sentado. Cumprimentar a presidente, cumprimentar a vereadora, os vereadores, os funcionários dessa casa, os internautas que nos assistem pela internet. Esse projeto, o 005/2022, dispõe sobre a remuneração. Nós tivemos, no ano passado, muitas críticas em relação a referente à tratativa desse projeto, que foi um projeto assim polêmico, onde nós suspendemos o reajuste que tínhamos dado no início do ano. Então, muitos funcionários públicos, muitas vezes, não entenderam o recado, ou não foi explicado, mas era uma coisa assim que nós não tínhamos muito o que fazer, e sim suspender. E como foi acho que foi um regime de urgência também, não tive tempo de passar no executivo e conversar com o prefeito, mas então agora, olhando o reajuste, os 10,06%, que é a inflação, reajuste inflacionário, e mais esse 1%, então eu tenho certeza que os 2 meses que foram perdidos em relação ao ano passado, esse ano está sendo reposto aos funcionários. Paulo, só pegando um gancho também aqui, que eu já ia pedir também, se me permite. Sim, sim. Realmente, você falou da questão do que foi votado, até eu votei ao contrário, mas assim, realmente é uma questão que ficou mal entendido. E eu até queria aproveitar para parabenizar o prefeito, porque foi prometido que ele daria mais 1%, né? E realmente ele está fazendo. Mas o vereador Adilson está até me mostrando aqui, e eu não estou entendendo, 11,6%. O que eu ouvi do prefeito a questão de 15%. Ou eu estou... São 10%, 10,6%. Então, sim, mas era 10,6% mais 4% de inflação e mais 1% que o prefeito deu por conta, porque fazendo um total ele de tinha prometido. Então, no total 15,58. seria 15%. Foi Então, o que eu ouvi vereador, do prefeito falando. Sim, então, estava congelado os 4%. Como não deu 2 os 4%, meses. Isso. aí ele deu mais 11%. Agora, É. com os 4%, Ficou 2 meses sem receber esses 4%. Isso. Agora voltou a receber esses 4%, Isso. mais, mais os mais 10. esse de hoje, os 11 Então, mas de por que hoje. está 11,6% aqui? tem que computar os 4% que foi retirado. Que o total dá 15,85. Então sim. Então o total 58, é 15,58, né? acho que é. É porque eu ouvi o prefeito falando. Então, O prefeito falou isso aí. Juntando é que eu vi aqui ficava 11,6, eu congelado não tinha entendido, mas então bacana e parabéns mais uma vez à administração aí, que realmente, esses funcionários, como já foi dito, o Paulinho vai complementar ali, realmente merece esse reajuste aí sim. Obrigado. Sim, vereador, e também concordo, né? E muitos nos criticaram devido às nossas tomadas de atitudes,
né? Até a nossa casa estava cheia. É que, na verdade, né, vereador, teve que passar pela Câmara, né? Então, por isso que a crítica caiu sobre nós, né? Porque foi uma decisão que teve que passar por votação da Câmara, e se nós tivéssemos votado contrário, nós ia acabar prejudicando os próprios funcionários, né? Que iam ter que devolver tudo aquilo que já tinha recebido, né? Sim. Agora, da forma que foi feito, não, foi feito só o congelamento, né? Então eu agradeço até ao vereador Francis, que eu tinha solicitado a ele para... Na verdade, está retornando os 4%. Está né? retornando, que ele corresse atrás para nós, para olhar a legalidade dessa nulidade daquele aumento. Então, agradeço ao vereador Francis. E o mal entendido, muitas vezes, as críticas que nós recebemos, muitas vezes nós podíamos já ter economizado essas críticas em conversa direta com o executivo. Se ele tivesse passado já isso aqui para nós, que poderia estar dando esse 1% nesse ano que seria o 2022, tenho certeza que muitos funcionários, o pensamento seria totalmente diferente. Então, nós recebemos críticas, mas serve de aprendizado para nós também. Quando nós formos ter algum porte, que a gente vá com o executivo e cobre dele também uma solução igual a essa que ele colocou agora para os funcionários. Então, parabéns ao prefeito por estar dando esse reajuste. E, pela ordem, senhor, gostaria que se confirmasse se é o 15,58, como foi dito para nós, ou se é 11 que está sendo passada a remuneração aí. Aqui nós estamos votando os 11%. Esses 4% já é de direito deles, eles já vão começar a receber automaticamente. Só ficou parado. Nós suspendemos, né? É 11,6 que nós estamos votando. Mas só que retornou os 4%, né? Exatamente. Que é o que a Câmara suspendeu e não... Isso. Fez só a suspensão do projeto de lei. Ele está voltando os 4% que tinha ficado congelado. Eu gostaria também de fazer uma crítica, né, que acredito que seria mais ético da parte do Executivo, se tivesse, como o prefeito teve em contato com o Tribunal de Contas, já era sabedor dessa situação, que se reunisse com os seus secretários e que os seus secretários reunissem com os funcionários e não causasse aquele tumulto aqui no qual nós fomos obrigados por ser inconstitucional, né? Fizemos a nossa parte. E parabenizá-lo também, que cumpriu, né, com o que ele falou para nós depois, mas assim, ficou mágoa dos funcionários. Eu mesmo fui cumprimentar alguns funcionários, não deram a mão e tal, você é funcionário, mas optamos por fazer o certo. Haja visto que se nós tivéssemos reprovado ou as contas do prefeito seria reprovada, ou também os funcionários teriam que devolver essa remuneração, esse aumento de janeiro até setembro. Mas parabéns para o prefeito em ter honrado a sua palavra aí. Sem mais, senhor. Então, em votação, o projeto 005, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 006/2022, com a súmula, dispõe sobre a alteração do subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais correspondente ao exercício financeiro de 2022, dando outras providências. Em discussão? Eu gostaria de pedir a vista desse projeto. É um projeto em regime de urgência. Em regime de urgência não tem pedido de vistas. Mais alguém? Pode constar em ata isso aí, que eu solicitei? Consta em ata. Porque não foi posto em votação, né? Não tem pedido de vistas, né? Não, está pondo em votação agora, né? Não. Se ele tivesse pedido vistas, eu teria que ter colocado o pedido de vistas
Eu pedi as 2 vezes pedido de vista. Mas é em regime de urgência, não tem pedido de vista. Então, e como que eu vou analisar o projeto? Então, não tem, por isso que eu quero que conste em ata. Por gentileza, senhor secretário. Mais alguém? O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei número 001/2022, com a súmula, dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo correspondente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em discussão? O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em votação, a indicação verbal do vereador Valdeir Heleno dos Santos. Em discussão? Como que é? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos. Em votação, a indicação. Em votação, o requerimento do vereador Francis Douglas sobre a atualização da lei orgânica. Em votação? Em discussão? Aprovada por unanimidade de votos. Em votação, a indicação verbal do vereador Adilson Favarini Nieto, em conjunto com a vereadora Ângela Cristina Tomé de Oliveira. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos. Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Saúdo todos os vereadores, também os internautas que nos acompanham, todos os funcionários dessa casa. Gostaria de colocar o meu repúdio ao ato acontecido no hospital, a qual o diretor do hospital, não sei se foi o diretor do hospital ou a diretoria do hospital, da associação, que suspendeu os médicos atendimentos, a qual houve uma manifestação da população, a qual foi até o hospital e não tinha médico, e a enfermeira que estava lá falava: eu estou sozinha, só com mais uma ajudante, não tem médico, e a população se manifestou na rede social. A população se manifestou na rede social e cobrou de nós, falou assim: cadê os vereadores, cadê o prefeito, cadê o secretário? E ninguém deu uma resposta. Quando nós estivemos na reunião do Conselho Municipal de Saúde, a qual gostaria também que ficasse frisado aqui, que ali não foi discutida a diretoria do hospital, e sim a diretoria do Conselho Municipal de Saúde, a qual nós participamos da reunião. E ali o prefeito falou que pessoas que queriam se aparecer através do evento, através das redes sociais, querendo se promover. Mas eu conversei com essas pessoas e realmente não foram atendidas, por isso houve esse desespero. Então, por isso que eu solicitei da diretoria aí também, né? E solicitei ali, não foi lido e não falaram que se tinha nova diretoria ali na leitura, e por isso que eu solicitei. E gostaria também de justificar o meu voto contrário com relação ao aumento dos secretários. E também, quando eu pedi para colocar assim em ata, porque no começo do mandato do ano passado eu fui orientado
que tinha um artigo a qual eu poderia pedir vista do projeto. Porém, ainda está analisando. Pedir vista para analisar, haja visto que os salários dos nossos secretários, com relação aos municípios vizinhos, são bem maiores. Bem maiores. Então, nós estamos passando por uma fase difícil, estamos entrando aí numa outra fase do Covid. Porém, eu gostaria de analisar. Não tive a oportunidade, porém, deixo aqui as minhas explicações. Obrigado. Eu também gostaria de saber como que eu convoco uma comissão de investigação, uma CI, com relação a alguns atos que estão acontecendo com secretários do nosso município e com relação a funcionários. Eu faço um requerimento ou... Mas os fatos aqui... Isso. Então, gostaria de pedir uma CI, que é uma comissão de investigação, com relação a não é secretário, é diretor, a qual não vem agindo com ética e com respeito com os funcionários, até mesmo por atos lepidinosos diante dos mesmos. E os funcionários vieram me procurar. Então, eu achei preocupante, e por isso estou trazendo essa Casa de Lei, para que abra uma CI para nós investigarmos essa situação. Sem mais, senhora presidente. Ok. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, dar as boas-vindas aos trabalhos de 2022, agradecer a presença dos funcionários, desejar a todos que todos tenham um bom ano de trabalho. Sim, só um pouquinho, deixa eu encerrar a sessão, já a gente conversa. Nada mais tendo a tratar com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão às 8h26.